Eu sou a Neuza Alexandrina e dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do Eixos e Nexos. Para mim, é sempre uma alegria poder partilhar convosco este espaço de conversas inspiradoras. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, uma mulher multifacetada, cujo percurso inspira pela diversidade e também pela intensidade. A minha convidada é jornalista, professora universitária, é escritora com 5 obras publicadas, é ativista e também escreve para o cinema. Mas dizer que este percurso, ou este brilho, começou lá atrás, quando ingressou para a universidade com 19 valores. E desde então tem vindo a construir um caminho de excelência. Senhoras e senhores, hoje recebo um dos rostos da TVI e da CNN, Conceição Queiroz. Bem-vinda. Obrigada, uau! É tudo isso e muito mais, não é? Ai, credo, nem tinha consciência de tanto. Obrigada, Neuza, obrigada pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Estou muito contente. Para mim é uma honra recebê-la aqui, uma mulher que tem aberto caminhos, né, para tantas de nós e a realização também de um sonho. Oh, que bom! Obrigada. Conceição, vamos começar. Eu, quando comecei a pesquisar sobre si, quase todos os sites citavam o facto de ter entrado para a faculdade com 19 valores. E eu queria perguntar o que é que significou começar a vida académica já com este nível de excelência? Não, é curioso porque eu não entrei logo à primeira para o ensino superior. Eu concorri, tinha uma média, eu penso que boa na altura, 16, mas não entrei, ou seja, não fui colocada. Aquilo foi muito duro para mim, que eu lembro-me de estar a ver as colocações e ver Queiroz. Eu seguia assim com o dedo, via não colocada. Opa! Eu disse, não acredito. Queiroz, não colocada. Cerca de meia dúzia de vezes ali a tentar perceber se eu estaria eventualmente errada, né? Não queria acreditar que não tinha entrado para a universidade com 16 valores e fiquei de fora. O que é que eu fiz? Fiquei durante um ano a preparar-se. A fazer melhoria de nota, sim, exatamente. Mais um ano letivo a fazer melhoria de nota, ou seja, os meus pais até queriam que eu fosse para a Universidade Católica na altura, mas eu achei que não devia sobrecarregar os meus pais nesse sentido, mas era a minha obrigação, sim, durante mais um ano letivo fazer essa preparação. Então fiz melhoria de nota, volto a concorrer no ano seguinte. E aí sim, foi uma espécie de vingança da guerreira. Que melhoria, meu Deus. Aí sim, entrei 19 valores. Foi incrível, sim. Mas não fiquei logo na primeira opção, ou seja, eu entrei para Política Social, ainda fui até o segundo ano da Política Social, mas depois mudei para Sociologia, que me interessa profundamente nessa interação entre o homem e a sociedade, aquilo que nós vivenciamos, né, todos os dias. E aí mudei, fiz a licenciatura em Sociologia, depois fiz o mestrado em História, especializei-me em Relações Internacionais e entrei para o doutoramento em estudos portugueses. Sim. Na verdade, eu nunca saí dos bancos da escola, né? Quer dizer, é verdade. Por uma razão e por outra. Por um lado, enquanto aluna, mas também a dar aulas. Isto tem muito a ver com a morte da minha mãe, quando as últimas palavras da minha mãe, quando morreu, foi exatamente nesse sentido. Filha, investe tudo aquilo que tu puderes em ti, ou seja, na tua formação. E eu levei aquilo muito a sério, não é? E até de forma mais ou menos inconsciente, as coisas foram fluindo nesse sentido. E ainda bem, não é? Claro. Porque até não nos podemos dar ao luxo de, já sabemos, de falhar. Exatamente. Que acontece, obviamente, mas sabemos que a penalização pode ser elevada. Não é? Com certeza. Conceição, eu sei que não sonhou sempre ser jornalista. Não. Mas eu acredito que há um momento em que pensa, é isso que eu quero fazer. Quando é que foi esse momento? Assim, por um lado, eu começo por ser incentivada por uma professora de português no liceu, que me dizia sempre, tu vais ser jornalista, tu vais para a rádio, e nunca se falou da televisão, curiosamente. E eu, na altura, eu reagia dizendo, mas como assim, jornalista? Eu nem sabia o que era o jornalismo na altura, eu não tinha consciência, né? Essa consciência crítica a que tu vais adquirindo com o passar do tempo, eu não tinha nada disso, então eu nunca acreditei naquelas palavras. Mas a verdade é que quando entrei para o ensino superior, no primeiro ano da licenciatura, havia uma rádio naquela universidade que eu quis experimentar.
eu lembrei-me daquelas palavras da professora, vais ser jornalista. Então eu experimentei várias coisas e aquilo que mais me agradou foi o género entrevista. Uau. A entrevista, a grande reportagem são os meus géneros preferidos. Aliás, a reportagem é a essência do jornalismo, né? A gente esquece disto, acham que ser pivô e estar ali sentado aqui. Não é nada disso, quer dizer, se não tiveres esse historial de grande repórter, de reportagem, de consistência, de cultura geral que te permita aguentar uma emissão de 3, 4, 5, 6 horas... É a escola, não é? É, exatamente. Então, se tu tens essa experiência, será muito mais fácil, nunca é fácil, não é? Mas será menos penoso. Exatamente, menos penoso do que quando estás em estúdio e tornas-te pivô, num papel também de igual responsabilidade, mas com aquela situação em que muita coisa pode acontecer enquanto estás no ar, não é? Quando morreu Fidel Castro, eu lembro-me que estava no ar e nós entramos rapidamente em emissão especial. Portanto, eu aguentei cerca de 6 a 7 horas em direto, apanhada de surpresa. E quando saí de estúdio, as pessoas perguntavam-me como é que tu sabias, quando é que foi a Revolução Cubana, etc. O pessoal não quer saber de nada, tá? Nem eu sei como é que eu sabia. Então... é isso, eu acho que é importante investirmos sim na nossa formação. Não somos obrigados, nem nunca saberemos tudo. Mas a ideia é morrer, aprender, né? Com essa consciência e ter essa humildade também, aquilo que falta muito hoje em dia. As pessoas, quando dizem não tenho mais nada a provar, faz-me alguma confusão. Eu respeito, mas faz-me confusão, porque eu quero sempre tentar melhorar sempre. Porque também sou muito crítica. Sim. Há sempre espaço para melhorar. Conceição, a sua história na televisão é marcada por reportagens impactantes. Assim, alguma história que a marcou profundamente que quer partilhar connosco? Ao longo destes 30 anos foram várias situações. Eu acho que assim, mais recentemente, eu estive na Guerra da Somália, né? Aquelas guerras das quais não se fala no Ocidente, né? Quer no coração da África, República Democrática do Congo, da que não se fala, quer o Sudão, quer a Somália. Atenção que a Somália era o lugar mais perigoso do mundo até surgir a questão da faixa de Gaza, não é? Neste momento é a faixa de Gaza que é o lugar mais perigoso do mundo, mas antes disso era a Somália. E quando tu és estruturalmente jornalista, tu queres necessariamente, obrigatoriamente, estar onde as coisas estão a acontecer. Aliás, eu digo que um dos privilégios de ser jornalista é exatamente poder ver e ouvir em primeira mão. Isso não tem preço, não é? E eu sabia que não podia acabar a minha carreira como jornalista sem entrar na Somália. Foi muito difícil. Foi uma escolha? Foi. Eu entrei clandestinamente, gravei tudo clandestinamente e achei que aí morria. Aí foi a primeira vez que eu senti muito medo mesmo. Tens sempre medo, obviamente, é sempre assustador. Os cenários de conflito. De guerra, exato. Mas na Somália foi onde eu senti e vi a coisa muito mal parada. Eu disse, não, se eu sair daqui com vida... Sou uma heroína, no mínimo. Mas felizmente consegui ver de perto os ataques terroristas que acontecem todos os dias. Quando tens um presidente que está a tomar posse num dos lugares supostamente mais seguro de Mogadiscio, a capital da Somália, e mesmo assim estão ali a cair morteiros. Enfim, é assustador, não é? Imagina. Mas é interessante acompanhar. Eu sou muito daquela pessoa que quando alguém diz eu não quero saber daquilo, eu quero, eu vou lá. Eu não quero ir para ele, não, eu vou lá. Está sempre pronta. Eu fujo muito daquilo que é o lugar comum. Exato. Só da gente só quer falar da Polónia, eu provavelmente vou-me desviar, lá está, para a Somália neste caso, ou para o Quénia, né, que me marcou muito também. Então, este tipo de reportagem, como o sul de Angola, por exemplo, que é altamente castigado pela guerra civil, exato, onde estive e passei por um campo minado, são situações de limite, né? E 30 anos depois é bom tu olhares para trás. As questões oncológicas, por exemplo, a questão da saúde, eu sou muito ligada à área da saúde, e as questões de oncologia também mexeram muito comigo, a mutilação genital feminina, no Quénia, onde encontrei uma aldeia onde 90% das crianças eram mutiladas sexualmente, não é? Deus do céu. É a parte mais sensível do teu corpo, né? Que é arrancada de forma primitiva e com qualquer objeto cortante. Meu Deus. Então, ver isso de perto são coisas que te marcam. Daí essa discussão sobre a questão da imparcialidade. Até que ponto é que tu, enquanto jornalista, és realmente imparcial? Eu acho que só diz isto quem não tem mundo enquanto jornalista, quem não viu uma criança morrer à sua frente, quem não viu miúdos mutilados, quem não esteve numa guerra séria, onde não tocam sirenes e não existem um bunker para tu te esconder. Conseguir desligar-se. É muito difícil. É muito difícil. Eu lembro-me que perdi 7 quilos quando fiz a mutilação genital feminina. Eu não conseguia comer, não conseguia. Foi que ele mexeu muito comigo mesmo, muito. Porque eu achava que era qualquer coisa altamente, quase primitiva.
permite-me, é que já não acontecia. Mas depois percebi que sim. Como é que se encontra equilíbrio perante situações impactantes e dolorosas mesmo? Como é que consegue separar a jornalista, né, da pessoa? Como é que é possível? É engraçado, porque ao longo destes 30 anos de jornalismo eu nunca fiz terapia, eu nunca fui seguida ou acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, essas coisas. Eu estou a sangue frio. Então, talvez um dia eu precise disso, obviamente, né? Ninguém se calhar no fim quem sabe, vai precisar para exato. depois ter uma vida mais equilibrada e tranquila. E sei que toda a gente hoje em dia faz terapia, acho que está muito na moda dizer o meu psicólogo isto, o meu terapeuta aquilo, e eu respeito muito, atenção, essas posições. Acho que são profissionais que existem exatamente para nos ajudarem, não é? Exato. E devem ser procurados, portanto não e hoje há em dia problema. cada vez mais, né? Cada há vez muitos mais. problemas mentais e Assim, a questão da saúde mental é importante. Mas eu optei, mas desde cedo, acho que é qualquer coisa que não foi programado em mim. Eu tentei sempre proteger o meu cérebro. Eu tentei sempre proteger-me. Ou seja, aquilo em que eu mais confio... Concentrou-se na missão e... Mas mesmo antes de ser jornalista, eu fiz várias coisas, né? Mas mesmo antes de ser jornalista, eu já tinha esse cuidado para me proteger, mentalmente falando. Hoje, mais do que nunca, não é, com a questão das redes sociais, a internet, essa coisa toda, né? Eu sou incapaz de passar 5, 6, 7 horas seguidas ligada às redes sociais. E muita gente não consegue, não é? Quase toda a gente está todos os dias no Instagram. Eu vou dizer uma coisa. Hoje, por exemplo, eu ainda não entrei no WhatsApp, mas tenho lá dezenas de mensagens. Ou seja, eu tenho esse controle sobre mim. É controlar a energia da mente. Mas ninguém mencionou nada disto, não é? São estratégias que tu própria tens de encontrar para conseguir sobreviver, porque tu olhas à tua volta e toda a gente está meio louca, né? Quer dizer, o mundo está louco, e o pior é que o mundo somos nós, né? É verdade. Conceição, como mulher negra na televisão portuguesa, eu devo imaginar, né, que não tenha sido sempre fácil. Como é que foi primeiro ingressar e depois o percurso em si? É exatamente isso, quer dizer, antes de mais é muito difícil entrares para um meio que é altamente competitivo, né? Estamos a falar aqui da televisão. Depois é um meio que é altamente escrutinado. E obviamente que se tu és uma pessoa negra, mais escrutinada serás. Né? As pessoas têm aquela curiosidade em perceber até que ponto é que tu és capaz de fazer exatamente o mesmo trabalho que os teus colegas ou não. Né? Isso dá-te um peso maior? Provavelmente. Mas chega a um ponto em que tu te cansas também disso. Quando tu percebes que realmente fazes tão bem aquilo que tu escolheste fazer, neste caso foi a profissão que me escolheu, não fui exatamente eu que escolhi a profissão, acho que a profissão escolheu-me. Mas escolheu bem. Eu espero que sim. Eu acho que no meu caso, eu cheguei a um ponto em que, sinceramente, eu não quero saber daquilo que as pessoas pensam. Eu não quero mesmo. E quando me insultam gratuitamente, isto é constante ainda hoje, entram na minha página do Instagram e chamam-me tudo e mais alguma coisa. Umas vezes eu respondo dizendo simplesmente: essas dores são tuas, não são minhas, boa sorte. Outras vezes eu simplesmente deixo-os ali a falar sozinhos, que dói-lhes muito mais, eu acho. Né? Eu tenho essa estratégia. Quanto a essas lutas de bastidores, eu acho que hoje em dia é muito... Não é bastidores, quer dizer, é algo demasiado presente, frontal, presencial, inclusivamente porque eu fui atacada, insultada, com insultos racistas em direto, eu estava em direto. Portanto, as pessoas hoje em dia já não têm sequer aquele pudor, aquela vergonha que antigamente tinham, tentavam disfarçar. Hoje em dia as pessoas não disfarçam isso. Disseram tudo e mais alguma coisa antes de começar o direto, estando em direto, e no final do direto, aquela senhora vinha para cima de mim: vou-te matar, sou preta, sou isto, sou aquilo, não serves para isto, vai para as obras, etc, 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 etc. Portanto, isto eu sou confrontada várias vezes. E tens de aprender a lidar com a crítica também, né? E muitas vezes são críticas altamente destrutivas para arrasarem contigo psicologicamente. Acho que a grande intenção é esta, né? Exatamente. É acabarem contigo. Ia perguntar exatamente se houve assim algum momento em que pensou: eu não aguento mais, eu desisto. Claro. Acho que tem muito a ver com o público. O público resgata-me imensas vezes sem ter essa consciência. É curioso, eu tenho muito respeito pelo público, e se tu tens cerca de, 10 mil pessoas que estão contra ti,
Eu depois penso, eu tenho 1 milhão que está comigo. Eu faço esta estatística. Ela saber, eu tenho 1 milhão que está comigo, mas tens aquela minoria, porque eles sim são uma minoria, que estão contra ti. Então eu agarro muito a isso. Por outro lado, além do público, que me acompanha muito e que me resgata, como eu dizia, é aquela situação de tu cruzaste com meninas negras, com as respectivas mães, aproximarem-se de ti, naquele dia em que tu pensaste, eu vou deixar tudo, não quero saber mais disto, não estou para isto, e vem ter contigo naquele entusiasmo, Conceição Queiroz, também quero ser jornalista, mãe, vai, que podemos tirar uma fotografia, etc. E tu pensas, como assim, meu Deus? Não, eu não vou desistir. Porque vem inspirando as crianças quando ligam à televisão ou quando os pais estão a ver o telejornal. Falo das crianças negras, elas vêm sair. É muito eu também isso. posso estar aí, a Conceição está aí, é um exemplo. Daí ser importante essa questão da representatividade social. São coisas diferentes, atenção, representatividade e a representação. Não é? Porque coisas diferentes. Essa questão da representação é quando, imagina, uma pessoa negra comete um delito e vamos todos nós, negros, ser cobrados. No não é? mesmo, exatamente. Eu, por outro lado, é a questão da representatividade, e aqui eu acho que a representatividade é mais exatamente nessa situação de mostrar que é possível, obviamente, ocupar espaços que supostamente não são destinados, não é? Ou não te eram destinados. Mas isso implica uma luta e uma estrutura emocional gigantescas para te manteres, porque lá está a dificuldade em entrar no meio, depois o mais difícil é conseguires manter-te e com a sanidade mental ali necessária, não é? Com certeza. Conceição, o ativismo é também uma forma, digamos assim, de contar histórias. Assim, histórias que a marcaram e que a inspiram também. São várias, quer dizer, a história da Glória Maria, por exemplo, né, brasileira, que foi a primeira jornalista negra na televisão brasileira, e a forma irrepreensível como ela traçou aquele caminho, como ela abriu portas também, como ela lidou com a crítica e como ela se conseguiu manter no meio até à morte. Eu estava no Canadá em trabalho quando tive a notícia da morte da Glória Maria e fiquei completamente arrasada, né? Sem dúvidas. Portanto, Glória Maria para mim é um bom exemplo, né, de persistência. Aliás, eu tive essa oportunidade de entrevistar a Glória Maria, tive a oportunidade de partilhar com ela algumas dessas dores, dessas dificuldades, e tive também o privilégio de receber bons conselhos da Glória Maria. Isso também ajudou e fez com que eu me mantivesse na profissão, porque de facto não é fácil. Depois eu tenho várias preocupações, né? Além da luta antirracista, nós olhamos para essas guerras das quais eu falava. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, muito recentemente no verão deste ano, em junho, quando estourou a guerra Irão-Israel, né? Quer dizer, nós temos de pensar e sentir estas coisas, né? E não achar que assim tão longínquo, né? Já não vou falar do Sudão, dessa que ninguém quer saber, mas se nós olharmos para o Médio Oriente, por exemplo, nós estamos a falar do Estreito de Hormuz, que seria encerrado, fechado pelo Irão, por onde passam cerca de 40 petroleiros por dia, significa 20 milhões de barris de petróleo. Todos os dias, né? Quer dizer, estamos a falar de importações acima dos 80% que passam por aquela zona marítima e que vão abastecer países como o Japão, a Coreia do Sul, que são, aliás, 2 aliados dos Estados Unidos no Pacífico. Portanto, há aqui uma importância gigantesca. 30% das importações da própria União Europeia passam pelo Estreito de Hormuz, né? Então, eu acho que tudo isto é importante. Esse desprezo que se dá ao Irão, acho que se devia ter algum cuidado, porque o Irão, mesmo que pareça estar adormecido, enfraquecido, não é bem assim. Porque o Irão tem uma experiência, um país com experiência, um país antigo com cerca de 3.000 anos, né? E isto quer dizer muito, critica-se muito quem está à frente do Irão, porque são 36 anos no poder e ele tem quase 90 anos. Mas devemos pensar nisso e pensar que as guerras não podem continuar como estão. Exato. Portanto, é bom olhar para estas guerras e perceber que tudo isto vai nos atingir de alguma maneira. De alguma maneira chega até nós. Acho que é importante. Né? Porque, no fundo, o que o Ocidente quer, mais do que destruir e impedir o avanço do programa nuclear, é acabar efetivamente com o regime em si. Sim, no Irão. Conceição, vamos agora um bocadinho para os seus 1000 ofícios. São tantos assim, tanta coisa. Eu fico a perguntar-me como é que essa mulher consegue gerir tanta coisa. Mas eu ia falar agora sobre o facto de ser o seu papel como professora universitária. O que é que lhe dá mais gozo? O que é que lhe dá mais gosto, digamos assim? Partilhar os conhecimentos ou inspirá-los a pensar de forma crítica?
As duas coisas, isso é indissociável, né? Por um lado, a questão do conhecimento, sim, dar-lhes os truques todos, dizer-lhes aquilo que não convém fazer no jornalismo, explicar-lhes que compromisso é que se assume quando se é jornalista, mas também esse outro lado. Qual é que é a disciplina que leciona? Eu comecei a dar aulas, eu dava aulas na ETIC e depois surgiu o convite para dar aulas na Católica, na Universidade Católica de Lisboa. Está tudo ligado ao jornalismo. Neste momento, na Católica, ligado à saúde também. Portanto, sim, bem. Jornalismo e saúde, como comunicar em condições com jornalistas, né? E aqui aparecem alunos que já são, imagina, são biólogos, são formados em biomedicina, alguns são médicos especializados, por aí fora. Portanto, é uma responsabilidade gigantesca. Mas os mais novos que estão a fazer a licenciatura, com eles é mesmo sobre o jornalismo de televisão. Né? As regras desses truques que muita gente tenta esconder. Acho que não vale a pena. Quer dizer, eu não acredito nessa história de que se alguém aparecer poderá ser melhor do que eu e vai tirar-me o lugar. Não, cada um de nós tem as suas próprias características. Né? Com certeza. Então acho que essa gestão de egos devia ser inútil, né? Exatamente. Exato. Houve assim algum momento em que sentiu, hoje... recebi muito mais do que aquilo que dei. Sim, os meus alunos dão-me imenso. Então os mais novos é curioso que a questão das tecnologias, por exemplo, que eu sou tão desligada das tecnologias, vou aprendendo a lidar melhor com as tecnologias, mas assim de um modo geral sou um bocadinho desligada. Então eles trazem-me sempre novidades, como é que é possível agora, como é que eu ponho o volume aqui, mas aqui não está o símbolo. Não, professor, aqui é assim. Uau, como é que é possível? É uma geração estupenda nesse sentido. Então, sim, no tempo do digital. Muito mais à frente. É isso que eu destaco, acho que sim. E por outro lado é a forma destes miúdos encararem também a vida, não é? Que é diferente de quem da minha geração encara, né, a vida. Eu consigo sentir que eles querem tudo muito rapidamente, não é? Quando um aluno me diz, eu quero ser pivô, eu digo, muito bem, isso é ótimo, é legítimo, claro que sim. Caminho antes disso. Mas tu já fizeste uma reportagem? Ainda não. Mas também não quero fazer isso, eu quero ir já, você quer ser pivô? Então, vamos fazer esse caminho. O grande mal, eu acho, do ser humano é querer tudo assim rapidamente e é comparar-se com as outras pessoas. Se ele está ali ou se ela está ali, eu também quero estar, mas já, agora. E não se vão preocupar em perceber que caminhos é que tu traçaste, não é? Quer dizer, como é que foi o teu percurso, como é que tu chegaste lá? Com certeza. Eu comecei a trabalhar ganhando por reportagem, nem sequer tinha um contrato. Eu comecei a trabalhar sem ter acabado a licenciatura. Eu morria de medo que alguém descobrisse que eu não tinha acabado a licenciatura, estava a estudar ainda. Sempre conciliei, né, os estudos e o trabalho. Então, é preciso passar essa mensagem às gerações mais novas da importância de terem alguma calma. De respeitar o percurso. O caminho tem de ser feito, acho que sim. Conceição, 5 livros publicados. Primeiro, o que a motivou, né, a começar a começar a escrever, e depois se há assim alguma obra que tem um significado especial, né? Dos 5, devia poder escolher pelo menos um que tem assim uma história mais... Eu, antes de mais, não foi uma opção minha escrever, até porque eu tenho muito respeito pelos escritores, né? Acho que o livro é uma coisa sagrada, a minha mãe ensinou-me isso. No meu caso foi um convite que surgiu. O meu telefone tocou um dia e eu recebi um convite de uma editora para transformar em livro uma grande reportagem que eu tinha feito na urgência do Hospital de Santa Maria, que é o maior do país. Exato. Né? Aliás, chama-se mesmo urgência... Serviço de urgência. Serviço de urgência, exato. E a minha resposta foi não quero, não aceitei. Eles disseram como não. Eu disse não, porque eu não sei escrever. Foi a minha resposta, a sério. E eles voltaram a contactar-me na semana seguinte e insistiram. A certa altura pensei, ok, eu vou aceitar. Mas pelo desafio que aquilo iria representar para mim. Curiosamente correu muitíssimo bem. Foi o primeiro livro, correu muito bem. Nós, quando fizemos a apresentação pública, já ia na segunda edição. Uau. E eu disse, eu não acredito nisto, que bom, a sala completamente cheia na FNAC do Colombo, e tudo bem. Mas o último livro, o 5º, saltando do primeiro pouco para o último, o 5º, este que fui lançar, o Brasil também teve um grande impacto nos festivais de literatura no Brasil, foi muito acarinhada no Brasil. Este tem a ver com racismo. Uau, algo sobre uma matéria sobre a qual eu nunca tinha escrito, é curioso. E convidaram-me também para escrever sobre o racismo. Mas uma semana depois, o meu telefone toca e a mesma pessoa diz-me assim, nós já não queremos esse livro sobre o racismo.
E já tinha tudo... Já tinha começado. Já tinha começado, exato. E eu disse calmamente, ok, tudo bem. Eu dificilmente entrei em pânico. Eu já vi tanta coisa, está tudo certo, ok. E a senhora insistia naquele tom, mas nós não queremos o livro. Eu disse, eu já ouvi, eu já percebi, mas eu vou continuar. Mas nós não queremos o livro. Está certo, pô, mas eu continuo alguém vai querer um dia, né? E já assim iria. foi. Sim, eu já fazia o livro pelo gosto e pelo gozo que me estava realmente a dar, a fazer. Foi incrível. Esta obra no Brasil. Foi incrível. Repara uma coisa, o Brasil, a luta antirracista no Brasil é muito mais avançada do que a nossa, forte. não é? É muito forte, está muito presente. Eu estive num programa de grande audiência apresentado pela Cissa Guimarães, na TV Brasil, que se chama Sem Censura. Exato, Alguma vez me passaria pela cabeça que eu tivesse um convite para ir ao Sem Censura da grande Cissa. Exato. 2 horas de emissão, com o meu livro ali exposto, e ela dar todo o destaque. Inacreditável, não é? Quer dizer, e a possibilidade de darem espaço para tu falares abertamente, sem medo, né? Por isso é que se chama Sem Censura mesmo o programa, que é mesmo isso. E ter ali alguém que te compreenda acima de tudo e perceba a mensagem que tu queres passar. Com certeza. Foi muito bom, fui a vários programas, né? E depois os festivais de literatura e ver o meu livro ali lado a lado com outros grandes escritores, e eu que não sou ninguém, pensava, meu Deus, não é ninguém, como não é ninguém? Não. Pelo amor de Deus. Estamos a falar de uma escala internacional, não é? É só a Conceição Queiroz. Mas o Brasil é uma realidade diferente, não é? Estamos a falar de mais de 200 milhões de habitantes. Exato. E os brasileiros têm essa coisa, eles quando gostam, eles gostam a sério. Mesmo. E eles dão importância à cultura, eles vão lá. Eu quando olhei e vi uma fila imensa de gente com o meu livro nas mãos para assinar, eu disse, não, mas eu não estou em Lisboa. Em Lisboa as pessoas ainda sabem quem é Conceição Queiroz, mas no Brasil não. Mas eles já me tinham visto no programa da Cissa. Olha só, eles viram-me naquele programa da TV Brasil, eles perceberam que eu ia estar nos festivais de literatura e quando lá fui, as pessoas apareceram, lembraram-se de mim. Fui convidada para entrevistar um grande escritor, uma potência da literatura brasileira, o Itamar Vieira Júnior. Então são grandes oportunidades que também surgem de forma inesperada. Acho que são alguns presentes da vida, como se te compensasse. Exatamente. Conceição, e para o cinema? O que a motivou a escrever por cinema? Como assim? Escreve também para o cinema? O cinema foi qualquer coisa que eu quis muito fazer além do teatro. Eu escrevi uma peça que se chama Tu e Eu, que esteve em cena no Teatro da Comuna, aqui em Lisboa, e depois eu disse, mas eu quero ir mais longe, eu acho que o cinema é assim bem mais interessante, então comecei por uma curta-metragem, e essa primeira curta-metragem foi selecionada para o Festival de Cinema de Itália, Internacional de Cinema de Itália, em plena pandemia. Eu disse, eu não quero saber, eu vou. Então eu pus 3, 4 máscaras, entrei para o avião, numa altura em que Itália era, como sabes, era dos países mais atingidos, não é? Exatamente. Mas eu fui, aquilo foi na ilha, em Sardenha, um sítio que eu queria muito ir e pensava, meu Deus, aquilo tudo tão caro em Sardenha que eu nunca conseguiria lá ir, e de repente surgiu aquela oportunidade e foi incrível, não é? Mas eu queria mesmo, depois desta primeira curta-metragem, fazer uma longa-metragem também, ou pelo menos fazer mais uma curta-metragem, não é? Ir ganhando alguma experiência, porque eu não tenho formação nenhuma na área do cinema, então sou autodidata de alguma forma. Quando eu escrevi o meu primeiro guião e eu apresentei a um realizador pela primeira vez, eu estava cheia de medo. Eu pensei, meu Deus, que ridícula que eu sou, a intrometer-me numa área que não é minha, né? Mas fiquei surpreendida porque ele chamou-me para uma reunião e disse, Conceição, é assim, eu estudei 4 anos para escrever o meu primeiro guião, tá? Eu disse, e tu, como é que me apareces com isto? E eu sem perceber, assim, mas isso quer dizer o quê? Está bom? Está mau? Está ótimo. Então avançamos. O que é difícil no cinema são os apoios, né? Tu conseguires apoios, né? A cultura tem essa coisa, né? Sempre essas barreiras. E conseguir apoios foi muito, muito difícil. Consegui, por exemplo, uma entidade que me queria dar apoio para fazer esta primeira curta-metragem, o meu filme, mas havia uma condição, e diziam-me assim, ok, nós vamos apoiar, o guião está incrível, a história é muito boa, mas tem de mudar o final da história, porque eu mato o homem no final da história. Mato é uma forma de dizer, não é? Sim. Aquela personagem principal morre no final. E eles, como eram tão ligados à indústria farmacêutica, eu percebo que não queriam que os seus remédios fossem associados à morte. Do personagem. Claro, né? Ele tem de ser associado, né, a um renascimento, à vida.
Eu podia, de facto, ter alterado o guião Noutro. e acabava de forma diferente. Não, eu não alterei, eu não abri mão daquilo que era a minha Eu ideia. escrevi assim vai. Isso é E não tem a ver até o com fim. teimosia, atenção, não é que eu seja teimosa ao ponto de ser casmurra, não, tem de ser. Não, eu sou muito aberta à crítica e às sugestões que me são feitas, mas muito aberta mesmo. Mas ali eu queria que fosse daquela maneira. Era a minha primeira curta-metragem, o meu primeiro filme. Eu queria que fosse assim. Porque eu podia ter mudado, o homem não morria. Então eu imaginei até ainda me passou pela cabeça, assim, uma pradaria, ele, enfim, ficava bem, numa cadeira de rodas, com chapéu de palha num dia de sol, e a criancinha ali de 15 anos a empurrar aquela cadeira, uma pradaria, uma coisa maravilhosa, mas eu não quis. Eu disse, não, vai ser como eu quero. Então esperei mais uns anos, atenção, anos, até conseguir algum apoio. O resto saiu do meu bolso, e a falência, mas eu fiz aquilo, concretizei aquele projeto, sim. Uau. Eu não gosto de projetos que fiquem na gaveta, de obras inacabadas, né? Gosto, se comecei, quero ir até ao fim, se for possível. O que é que muda quando o destino não são as páginas, mas sim as telas? O que é que muda na escrita? Eu, sinceramente, tem surgido a oportunidade para escrever livros, mas eu prefiro muito mais imaginar a coisa assim cinematográfica. Quando alguém me diz, quero escrever a minha biografia, um dia vai escrever a minha biografia, eu digo, não, eu vou fazer a história, contar a tua história, mas num filme, né? Fazer uma longa-metragem. Acho que eu prefiro a força da imagem, né? Sem desrespeito pelos livros, né? Claro, pela obra. O livro é uma obra, é um documento. Uma imagem fala mais por 1000 palavras. Sim. E como trabalho muito com a imagem também, né? Talvez seja por isso, mas é um desafio, né? Acima de tudo. Portanto, eu acabo por movimentar-me muito em espaços que não me pertencem de uma forma direta, até porque eu não tenho qualquer formação. Repara, e sempre com excelência, sempre bem feito. Acho que tem muito a ver com a entrega, não é? Porque eu dou tudo, dou muito de mim, em tudo, dou muito de mim. E talvez seja por isso, mas repara que eu não tenho qualquer formação superior na área do jornalismo nem da comunicação social, né? Eu escolhi Sociologia, eu escolhi História, eu escolhi Estudos Portugueses, eu escolhi Relações Internacionais e nunca me licenciei em jornalismo. Né? Conceição, 30 anos de carreira, 25 distinções. Recentemente, jornalista do ano pela Progénios. Foi? Génios da atualidade. Exato. O que é que significa para ti? É esse presente da vida, eu acho, porque trilhar este caminho é extremamente difícil. Eu passei por coisas que ninguém imagina. Então conta-nos. Não dá para contar. Tenho que guardar isto mais lá para o final, né? Não, mas é difícil, é muito duro. E tu só ficas, se tu tiveres essa história de amor com o jornalismo. Eu sinto que tenho uma história de amor com o jornalismo. Não daí eu permanecer, não é? Exato. 30 anos, pelo amor de Deus. Sim, quem diria, comecei no dia... Aliás, eu tive o cuidado, fui renovar recentemente a carteira profissional e eu perguntei por curiosidades, olha, vejam aí nos registros, para vocês têm isso, quando é que eu comecei a trabalhar? Eu sei que foi em 94, mas perguntam-me sempre em que altura do ano é que foi. Eu não sabia, e eles foram lá e disseram-me 1 de janeiro de 1994. Uau! Eu disse, uau, assim um número redondo, né? 1 de janeiro de 94. Mas eu, quando tenho a carteira em 94, eu já trabalhava clandestinamente. Mas depois disseram, tens de ter a carteira profissional. Eu não sabia. Eu sou muito naif em algumas coisas. E continua a ser assim. Eu disse, tenho que ter uma carteira. Mas como assim? Isso significa o quê? E onde é que se faz isso? Como é que se faz? Então fui lá, fui honesta, fui sincera, disse a verdade. Olha, eu já trabalho. Mas disseram-me, não tenho carteira. Exato. Tive que pagar uma multa, eu não tinha dinheiro sequer na altura. Uma multa, mas como assim uma multa? Eu não tenho dinheiro para pagar. Mas tem que ser paga uma multa para que tenha carteira, ou seja, uma penalização por ter trabalhado sem carteira profissional, né? De forma clandestina, digamos assim, mas que não fiz por mal, não fiz de propósito, eu não sabia, de facto, né? Houve alguém que me disse, não devias ter dito a verdade. Eu disse, não. Eu cresci a ouvir a minha mãe dizer, o diabo faz a panela, mas ele esquece sempre de fazer a tampa. Pois. Tenho muito medo da mentira. Sim, mais tarde ou mais cedo acaba-se por saber tudo, né? Tudo se sabe. Conceição, nasceu em Moçambique. Nós, quando o nosso caso, quando nascemos em África e crescemos em África, não nos sentimos diferentes. Não sei se me faço perceber. Sim. Somos todos iguais, somos africanos, somos todos iguais, mas quando saímos daquelas latitudes,
começamos a perceber que há mais mundo e que nós somos diferentes. Sentiu essa diferença quando veio para Portugal? A resposta é sim. Mesmo antes de vir para Portugal, já sentia isso, porque eu, na minha turma, em Moçambique, eu estudei até o 7º ano do liceu em Moçambique, eu nasci e cresci em África. Numa das minhas turmas, eu era praticamente a única mulher negra. Nós éramos mulher jovenzinha, né? Adolescente. Cerca de meia dúzia, numa das minhas turmas, atenção, cerca de meia dúzia éramos pessoas negras e a maioria eram pessoas brancas. Isto em África, em Moçambique. Uau. Estamos a falar dos anos 80, atenção. Portanto, eu já tinha consciência que sim, claro que era diferente, porque eu usava 2 tranças com risco ao meio, cabelo crespo, e depois usava mesmo o meu afro miúda. Tenho fotos a preto e branco com o meu afro já naquela altura. Mas lá está, isso nunca foi um problema para mim, porque eu nunca me comparei com os outros. Okay. Né? Ou seja, eu nunca desejei aquilo que pertence a outra pessoa. Porque tive sempre essa noção, aprendi com os meus pais, de que temos todos características diferentes. Então tu vais-te fazer valer pelas tuas características e eu pelas minhas. Tu tens coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que tu provavelmente não tens, ou até temos as mesmas coisas. Mas não, isso nunca foi propriamente um problema para mim. Começa a ser um problema quando tu te projetas intelectualmente e em televisão. Isto sim. Isto as pessoas brancas dificilmente perdoam. Dificilmente perdoam. Então tu passas a ser um alvo a bater. Eu sempre disse que se eu não tivesse esta profissão, se eu dançasse, se eu entretesse, fosse uma entertainer, se eu entretesse as pessoas e as pessoas pudessem aplaudir e tal, seria sempre tudo bem. Seria muito mais aceito. Claro, agora o racismo intelectual é o mais difícil de combater. Ou seja, é aquele que dói mais até, na verdade. Na ótica deles não é suposto, não é um espaço teu. Vão-te aceitar, mas até certo ponto. Eu tenho essa consciência, né? E falo sem qualquer problema. Pronto, mas eu não tenho esse sentimento de raiva, de quero me vingar. Não, essas dores são suas. Estás só a não trilhar são o teu minhas. caminho. Eu faço, enquanto eles perdem tempo a insultar-me, eu estou a escrever mais um livro. Exatamente. Eu vou ganhar mais um prémio. Eu vou fazer mais uma viagem ao Brasil. Exatamente. Acabou, entendes? Então, mas essa estrutura, se tu me disseres, aprendeste isto como psiquiatra, como psicólogo, com terapeuta, não. Portanto, eu também tenho essa curiosidade, porque perguntam-me isso muitas vezes, né, de onde é que vem essa força. Talvez tenha muito a ver com a história de vida da minha mãe, né, que foi uma guerreira, minha mãe, depois tem o lado germânico, minha mãe é filha de um alemão, né? Então eu tenho Moçambique, tenho Alemanha, tenho Portugal, que o pai do meu pai é português de Viana do Castelo. Uau. Há assim um cruzamento gigante, exato, né? exato. E eu sinto que sou produto de tudo isso. Eu tenho esse lado da mulher africana, né? A compaixão, a compreensão, A força. também, exatamente, tenho tudo isso, mas depois também tenho esse outro lado mais aguerrido que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era bancária, minha mãe já morreu, né? A vítima de negligência médica, mas lembro-me que a minha mãe processou, não o gerente, mas o banco, a instituição onde ela trabalhava, né? Pôs aquela gente em tribunal e ganhou, e fez mais, ela foi reinserida, ela continuou a trabalhar naquele espaço. Eu dizia, mamã, como assim? E, muito à frente. E eu dizia, mamã, tu voltaste a trabalhar naquele espaço? Ela dizia, assim tem de ser, filha. Então eu aprendi com a minha mãe a não ter medo dos grandes poderes. Acho que isso é extremamente importante. Conceição, o que diria aquela professora que lhe disse que nunca seria nada? Ela curiosamente tem aparecido nos lançamentos dos meus livros, sim. Mas nós nunca tocamos no assunto, ou seja, ela veio no final, dá-me um grande abraço. Eu sinto que é uma forma de tentar redimir-se, não sei. Ou seja, sabes aquela coisa de eu sei que tu sabes que eu sei, exato, mas nunca se toca no assunto, né? O elefante na sala. Pronto, eu estou apaziguada comigo. Eu sei quem me faz mal, sei quem me deseja mal, eu sei quem quer pôr aquela casca de banana. Não é preciso que eu caia, querem que eu tropece, apenas que eu escorregue. Eu sei disso, tenho essa consciência, mas nem desejo mal a essas pessoas, nada.
também acredito muito que a vida encarrega-se. Eu durmo muito descansada, também por acreditar nisso. A vida dá um jeito sempre, não é? E ninguém sai desta vida, deste mundo, sem pagar as faturas. Ninguém deixa essas faturas por liquidar. Exatamente. Então não vale a pena sequer desejar mal, deixa que o universo trabalhe, deixa que Deus faça a sua parte. Eu tenho a minha fé e acredito nisso. Acho que isso é que me move, no fundo, e faz com que eu continue a trilhar este caminho a sangue frio. Com certeza. Conceição, uma história bonita ao longo desses 30 anos de televisão. Uma história bonita, porque histórias tristes ao longo do caminho acho que encontramos muitas, mas às vezes também esquecemos-nos quando acontecem coisas boas também. Não, eu falo de coisas difíceis e que não são muito boas, porque as perguntas também são feitas nesse sentido. Vocês quase me obrigam a falar nestas coisas, não é? Não, mas por mim eu falava de potência, como se diz no Brasil, potência, não é? Vamos buscar, não é, os nossos ancestrais, não é, que tiveram um papel fundamental. Faz parte falar das coisas boas e das coisas más. Mas a tendência, de facto, de se falar daquilo que é mais negativo, o que é que te doeu mais, é claro, eu respondo, eu sou educada, né? Exato. Mas a ideia é falar de potência, é de falar daquilo de que nós somos capazes de fazer e mostrar que isso dá-me gozo, obviamente, saber que faço tão bem como os meus colegas. Então, até outras vezes faço melhor que alguns colegas. Eu sou a jornalista mais premiada da TV e da CNN Portugal. Uau. Isto é importante, isto é bom, são coisas boas. São coisas muito Está bom para ti? Muito, está ótimo, excelente. Estás a pedir coisas boas, eu agarro-me também muito a isso, né? Naqueles momentos mais difíceis. Mas repara uma coisa, é curioso, porque o pessoal está tão habituado a um discurso negativista que quando tu vens, traz estas coisas boas para cima da mesa, aponta-te o dedo, olha ela, arrogante, olha esses pretos arrogantes. Agora ousa dizer que é a jornalista mais premiada da TVI, da CNN de Portugal, mas eu sou. Mas exatamente isso que ela ousa dizer que é boa naquilo que faz, mas eu sou. E ponto final. É isso, é sobre isso, não é? Então, sobre isso, imagina que esta entrevista era toda ela sobre potência, aquilo que nós somos realmente capazes de fazer e bem feito, não é? Que isso é importante, não é? Fazer as coisas bem feitas, exatamente. Eu acho. Não gosto de fazer por fazer. Eu acho que as coisas têm de servir para alguma coisa, né? Aquilo que fazemos tem de servir para alguma coisa. Se fazes uma reportagem, por exemplo, sobre os acidentes na estrada, eu espero que esse trabalho no dia seguinte sirva, no mínimo, para que tu conduzas com mais cuidado. Sim, sem dúvida. Conceição, se pudesse deixar uma mensagem para as próximas gerações, especialmente pessoas que querem trilhar um caminho neste mundo televisivo, o que é que lhes diria? Acho que, além da humildade, que não se esqueçam que quando insistem no erro, ele persiste. Com certeza. Se tu insistes no erro, no comportamento padrão que não te leva a nada, a tua vida vai ser sempre à volta daquilo. Então, potência, voltamos a potência, vamos a coisas boas. Exatamente, okay? Coisas boas. Potência! O erro persiste, acho que há uma tendência, é a natureza humana, não é? Do comportamento padrão, repetirmos aquele comportamento padrão. Se tu não tiveres a coragem de mudar de atitude, a tua vida vai se manter daquela maneira. Vai continuar assim. Não é? Então, acho que essa coragem de dar um passo gigante, que é assustador, porque há decisões muito difíceis que tens de tomar ao longo da vida, não é? Mas quando tu consegues fazer isso, é transformador, eu acho. Não é? E não deixares que precises de ser validada, seja por quem for. Com certeza. Mas isto não é para dissociar isto da humildade, né? Nunca, manter a humildade. Exato. Aprender até com o pescador que está ali ao lado. É isso que eu faço. Né? Contar boas histórias também. Potência. Sim, exatamente, voltamos à potência. Conceição, eu quero olhar um bocadinho para si. Quando é que, com tantos ofícios, né? Uma mulher de vários ofícios, como já podemos testemunhar aqui, quando é que relaxa? Ou seja, o que é que faz para desligar, digamos assim, as câmaras? Dançar. Dançar, uau! Eu gosto de dança. Eu adoro dança. Se eu tivesse dinheiro, estaria inscrita numa escola de dança. Mas tenho que pagar as minhas propinas, então ainda não consegui.
Aliás, o jornalismo, quer dizer, no jornalismo morres pobre, né? No jornalismo ganha-se mal, né? Mas sim, é a dança é a minha terapia. Não é que eu saiba dançar, eu não tenho técnica. Eu deixo-me levar pela... Eu sou mulher africana e não tenho essa coisa, né? Eu deixo-me levar pela música, mas não tenho a técnica, nunca frequentei uma escola de dança, mas gosto de dança verdadeiramente. Eu quando era miúda, eu lembro-me que dizia, quando crescer, quero trabalhar só 2 vezes por semana, sexta e sábado, vou aprender a tocar piano e vou cantar assim num bar. Queria ser artista. É verdade. Ainda comecei a tocar piano, sim, comecei a aprender a tocar piano. Em Moçambique, tudo isto. Cheguei à Europa, acabou tudo. Não dá, não há tempo, não há espaço, não se proporcionou, mas é curioso, não é? Depois há coisas que nós queremos muito fazer e às vezes quando põe uma coisa na cabeça, eu digo, caramba, eu tenho que fazer como a Somália, eu tinha que ir para a Somália, né? Outra coisa que eu me lembro que queria muito era, eu gosto de aeroportos. E sempre disse, eu não vou morrer sem trabalhar no aeroporto. Minha filha... aeromoça? Sim, qualquer coisa, eu quero trabalhar no aeroporto. Eu queria entrar no aeroporto todos os dias. E tentei, de facto, concorri. Não fiquei, por causa da altura. 1,60 m. Com os sapatos, ficava com quase 1,70 m e mesmo assim eu não fiquei. E só fizeram este teste, foi o último teste, eu não passei, fiquei tão triste. Vou continuar a folhear as páginas do jornal, encontrei mais um anúncio e concorri novamente. Eu estava desempregada nessa fase, foi numa fase em que estava desempregada enquanto jornalista. Sim. E aí eu passei, eu entrei. Mas odiei. Então... Por isso que eu digo, cuidado com aquilo que se pede. Cuidado com aquilo que se pede, incrível. Odiei andar fardada todos os dias, aquele lenço ao pescoço, aquela Isto coisa. Durou quanto tempo? Há 6 meses, eu não renovei o contrato. Eles queriam, mas eu disse não. Cumpri a minha parte, 6 meses depois o contrato seria renovado, né? E eu disse nem pensar. Não dá, eu precisava de respirar, eu saía, eu tirava o lenço para apanhar um bocadinho de ar, depois voltava. Um dia atrevi-me a ir de sandálias, estava muito calor, aqueles sapatos, né, aquela coisa. Fui de sandálias, mas eu trazia os sapatos ali guardados no saco. E a coordenadora olhou para mim, ela só olhou para mim, como quem diz, onde é que tu pensas que vais de sandálias? Eu disse, claro, vou já trocar, tá tudo bem. Eu pus a cabeça no centro muitas vezes. É verdade, é engraçado. Mas ao mesmo tempo tem esse lado bom porque tu já sabes o que é que aquilo significa e sabes que não vais repetir aquilo, né? Não, só fores obrigada, Ana, se estás desempregada e olha, a única vaga, o único trabalho que temos é aquele, é claro que vou voltar a fazer. Mas pronto, valeu a pena ter pelo menos tentado, não é? Sim. Olha, e entrar no aeroporto todos os dias, aquilo era por escalas, etc. Mas foi interessante. Acho que devemos nos permitir. A vida é só uma, acho que não é? Sim, sem dúvida. E eu perdi a minha mãe, portanto, isso também transformou-me de alguma forma. Tu ficares sem a tua mãe. Comparamos muito à casa, uma casa, né? Perder o pai como perder o teto, passam a entrar as intempéries, as tempestades todas, mas depois perder a mãe é o desabar do chão, né? Completamente. Eu não posso imaginar. Passaram-se 25 anos, minha mãe morreu em 2000, estamos em 2025. E sinto-me muito presente ainda e tive uma fase em que eu ainda pegava no telefone para ligar para a minha mãe no início. Sério? Tem a ver com a ligação. O que é que da sua mãe acha que herdou? Que herdei? É esse lado aguerrido. O lado aguerrido e o instinto de sobrevivência, eu acho que é muito isso. E depois do meu pai tenho este lado mais, está tudo bem, está tudo certo. As coisas passam um bocado ao lado, aprendes a desligar. Está tudo bem, meu pai assim, eles completavam-se muito, é engraçado. Eram pessoas inteiras, obviamente, cada um deles, mas faziam ali um casamento incrível. Foi até que a morte os separasse. Casaram muito cedo. São quantos irmãos? Somos 6 irmãos. Ok, todos em Portugal ou... Não, em Moçambique ainda estão 3, em Portugal 2 e fora no Reino Unido estão 1. Ok, muito bom. E todos diferentes, seguimos áreas diferentes, mas acho que o núcleo familiar, esse núcleo duro também é importante. Apesar de eu ser a única jornalista na família e nunca me terem levado muito a sério. Isto, familiares e amigos, na altura quando eu comecei nos anos 90, ninguém considerava na altura o jornalismo uma profissão, né? A minha mãe morreu preocupada comigo, portanto eu não vou mentir e dizer eu tive todo o apoio dos meus pais para ser jornalista, televisão, é mentira isso. E fica assim, o pessoal da minha idade, quando diz isso, eu digo, uau, olha, eu não posso dizer isso, porque os meus pais queriam que eu fosse médica, que tivesse seguido qualquer área da saúde, ou medicina, ou enfermagem.
Os meus pais não entendiam aquilo. O que é isso do jornalismo? Filha, o que é isso do jornalismo? Isso é uma profissão. Mas hoje eu diria que teriam a mesma, com esta carreira, digamos assim, tão sólida. O meu pai... Diria que o meu pai, mudariam de opinião. O meu pai é o meu maior admirador, meu maior crítico, super orgulhoso. Filha, tu... Porque as pessoas dizem que eu falo muito rápido e eu percebo isso, já vou tentando, não é? Abrandar esse ritmo para que se perceba melhor aquilo que eu digo. O meu pai diz, não, filha, isso é sinal de inteligência, é um raciocínio rápido, tu não andas ali à procura das palavras e não sei o quê. Eu digo, papai, porque tu és meu pai que dizes isso, né? Ele diz, não, filha, então... O meu pai, de facto, minha mãe teria a mesma opinião se fosse viva, mas o meu pai mudou radicalmente de opinião em relação ao jornalismo. Depois perceberam a força desta profissão, a minha entrega. Não tinha como. Conceição, projetos para o futuro ou está a viver um dia de cada vez? Eu não sou de projeto, não sou de fazer grande, eu não projeto muito, a sério. Depois da morte da minha mãe, deixei de projetar, organizo-me, mas não projeto muito. Se surgir a oportunidade de escrever mais um livro e lançá-lo no Brasil, isso vai acontecer. O 6º livro, estou a prepará-lo já neste momento, né? Uau! Vivo muito no presente, estou agarrada àquilo que eu estou a fazer neste momento. Eu estou a preparar um novo livro, quando posso escrever, volto lá. É um romance, o que é que podemos esperar dele? Tem a ver com um tema muito atual, tem a ver com a solidão. A solidão da mulher negra ou a Também. solidão no geral? Comecei pelo geral, agora estou a alterar tudo para a solidão das pessoas negras, né? Porque é algo que eu própria também senti na pele, né? Tu vais... Mas uma vez é engraçado, alguém que me disse numa palestra qualquer, onde eu estava como convidada, e depois abriram as perguntas ao público e as pessoas começaram a questionar, etc. Conceição isto, Conceição que era aquilo. E eu, tudo bem, fui respondendo. Mas como nós vivemos quase que na defensiva, com aquela espada sobre a cabeça, tu estás muito atenta, né? Qualquer coisa, tu pensas, o que é que tu queres? Vou tirar já da minha arma. Não é tanto, claro, mas é um pouco isso. E lembro-me que alguém que estava no público levantou uma questão que era direcionada a mim, e eu não estava a perceber aquilo. E eu olhei para a senhora, uma senhora negra, igual a nós, e eu fiquei assim... Eu disse, eu não estou a acreditar. Pensei, eu não estou a acreditar que estou a ser atacada por uma mulher negra. Isso eu não aceito. Mais facilmente aceito uma pessoa branca, por razões óbvias agora. Não pode haver, por amor de Deus, não. Eu disse assim, mas onde é que a senhora quer chegar? Vá direto ao ponto. Assim, com um tom meio agressivo, eu reconheço isso. E ela? E esse, na sala fez-se um silêncio, calma, Conceição. Assim, calma não. E a senhora levou as mãos à cabeça, ela disse, Conceição, calma. O que eu estou a dizer é, já alguma vez viu uma águia a voar sozinha? Já alguma vez viu uma águia voar acompanhada? Ai, meu Deus. Porque eu estava a falar da questão da solidão. Sim. Né? Eu falar da solidão e ela questiona daquela maneira. Okay. Já viu alguma vez uma águia voar acompanhada? Uau, aquilo é o seu caso, Conceição. Terá sempre esse lado solitário. Dá sempre. Que pensar, e ela diz, a pessoa vai subindo, a águia sobe, tem o corvo, vai lá atrás, vai picando, dando bicadas, a águia sobe ainda mais. E ele já não consegue apanhar ele cai e morre. Apanhar o voo. Mas nunca ninguém me tinha colocado as coisas desta maneira. No final daquela conferência, eu fui ter com ela para pedir desculpas, obviamente, e percebi que ela é psicóloga. Ela disse, vamos fazer umas sessões. Ela disse, bem, eu nunca fiz nada disso, deixa-me pensar, quem sabe um dia. Então talvez, se eu algum dia precisar, é essa senhora que eu vou ligar, de certeza. Porque ela coloca aquilo de uma maneira como eu nunca tinha pensado, como nunca ninguém me tinha feito ver. Meu Deus, isso na verdade... Foi um elogio gigante, quer dizer, foi uma coisa, e ao mesmo tempo foi um colo que eu tive ali, e algo que te fez pensar, caramba, ok, então não é assim tão dramático como eu achava que era. Eu fico sozinha, estou aqui. Porquê que eu sou assim? Porquê que eu não me encaixo? Porquê que eu não me moldo? Né? Eu fujo do lugar comum, eu digo aquilo que penso. Se me disseres isto é vermelho, eu sei que aquilo é azul, eu não vou aceitar. Eu vou dizer, não, isso não é verdade. E vou-te fazer ver. Eu penso pela minha cabeça. Exatamente. Quando tu tens consciência crítica, tu não aceitas qualquer coisa. É verdade. Conceição, estamos mesmo a terminar. Mas não sem antes uma reflexão. Um insight, um mantra que seja que guia os teus passos, a tua vida. Sabes que eu não sou muito de frases feitas, mas viver e deixar viver acima de tudo. Uau! Conceição, não tenho palavras para agradecer. Obrigada. Obrigada muito obrigada. Gostei muito. Espero não ter estragado o teu trabalho. Jamais, por amor de Deus, aqui...
Foi uma conversa muito, 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 muito reveladora. Eu gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, parabéns a ti, parabéns à tua equipa e continua o bom trabalho. Obrigada. Que é muito importante o que estás a fazer também. Obrigada. Parabéns. Obrigada.